Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Maximize na Leitura. E hoje vamos estar falando desse livro, O Espírito de Liderança, do Myles Munroe. Você vai perceber que eu vou estar usando o livro com uma capa antiga. É uma edição anterior que eu já costumava ler e fico mais familiarizado com esse texto. Mas antes de começarmos, você não pode deixar de seguir o meu canal, se você ainda não segue, curtir esse vídeo e ao final não deixe de compartilhar e de comentar sobre como esse livro abençoou a tua vida e o que ele te acrescentou. Nós começamos aqui no prefácio com uma afirmação poderosa. O Dr. Myles afirma que há um líder secreto no íntimo de cada seguidor. E então ele começa a desenvolver o que é esse espírito de liderança, que segundo ele é algo que normalmente não se ensina nos cursos, nos seminários, nas faculdades sobre liderança, mas faz total diferença na vida de um líder. E ele afirma o seguinte, colocando de uma forma simples, descobri que o pensamento de um líder é o que o distingue dos seguidores. Os verdadeiros líderes se distinguem por uma atitude mental singular, que emana de uma descoberta internalizada do eu, que cria uma autoimagem e um alto valor, sólidos, positivos e confiantes. Ele chama essa atitude mental singular de espírito de liderança e vai estar desenvolvendo em basicamente duas partes principais do livro. A primeira falando sobre a descoberta da liderança e a segunda falando sobre as atitudes de um verdadeiro líder. O que produz um líder? Como líderes genuínos são criados? Quando alguém se torna um líder? São perguntas como essas que o Dr. Myles vai tentar explicar na primeira parte, a descoberta da liderança. E já no primeiro capítulo, O Líder Oculto em Você, ele cita uma frase poderosa do Alexandre Magno, que diz o seguinte: um exército de ovelhas liderados por um leão será sempre mais forte que um exército de leões liderados por uma ovelha. E ele compartilha uma experiência em toda a sua vida. Ele ensinou liderança principalmente a países de terceiro mundo e compartilha como certa vez no Zimbábue, depois de participar de um congresso, pôde ir até uma tribo e ouvir uma história que não se sabe se é real, não se sabe se é um mito, mas o líder daquela tribo contava que certa vez, cuidando das suas ovelhas, encontrou solto, isolado, um filhote de leão, muito bebê. E ele trouxe aquela fera para si e criou-o alimentando com leite no meio das ovelhas. Curiosamente, apesar de ser um leão, por não entender a sua identidade original, ele se comportava como uma ovelha. E em determinada ocasião, já crescido, enquanto as ovelhas pastavam, um leão da selva, não criado com as ovelhas, apareceu naquele lugar e depois de rosnar, não somente as ovelhas, mas aquele leão já crescido também correu com medo daquela fera. Passou-se um tempo, aquela sensação, aquela experiência ficou marcada nele e uma vez ao beber água em um lago, ele viu o reflexo dele mesmo, mas pensou estar vendo um outro leão e fugiu. E ao perceber que as outras ovelhas não tinham fugido, foi desafiado a voltar para olhar aquele reflexo. E começou a entender, começou a passar um processo de descoberta da sua própria imagem. Passou-se o tempo até que ele finalmente teve uma outra experiência com um leão e ele decidiu seguir o seu destino com aquela fera, não mais ser uma ovelha. Nessa primeira parte do livro, o Dr. Myles mostra que o espírito de liderança tem muito mais a ver com descobrir a nossa essência, descobrir a nossa identidade, descobrir a nossa origem, do que aprender alguma habilidade específica. Fundamentamos a nossa vida em quem
nós pensamos ser. Ninguém consegue viver além das suas convicções. É por isso que o autor afirma que nós temos, por causa da nossa criação, por causa da nossa origem em Deus, um instinto natural para a liderança. E ele afirma, assim como os pássaros têm um instinto para voar, os peixes um instinto para nadar, nós como seres humanos temos um instinto para estar no controle de nossas vidas, das circunstâncias, das decisões ou do meio ambiente. Quando não estamos no controle, nós queremos estar. E aí então ele começa a falar sobre alguns mitos de liderança. Os mitos do período helenístico da Grécia, que afirmavam que a liderança era uma característica nata, e ele diz: as pessoas nascem com um instinto para liderar, mas elas precisam se tornar líderes. No segundo capítulo, ele pergunta o que significa ser um verdadeiro líder. E na minha opinião pessoal, ele traz uma das definições mais completas sobre liderança. Muito didática, talvez não muito fácil de ser memorizada. Mas essa definição traz também o processo da formação de um líder. E ele diz o seguinte: liderança é a capacidade de influenciar outros mediante inspiração, motivada por um entusiasmo vibrante, gerado por uma visão, produzida por uma convicção, que é despertada por um propósito. Eu vou pausar um pouco em cada um desses conceitos que ele desenvolve ao longo do livro, mas antes de tudo eu quero que você perceba que se liderança é uma capacidade, pode ser aprendida, pode ser ampliada, pode ser maximizada. Liderança tem a ver com influenciar outros. Ninguém deve ser líder apenas de si mesmo, apesar de a liderança começar com a autoliderança. Mas ele também diz que a influência de um líder vem da inspiração. E pessoas que têm uma autoimagem deturpada, pessoas que não entendem corretamente o seu propósito de liderança, podem ser tentados pela falta de inspiração a manipular pessoas, a intimidar pessoas. Mas a palavra inspiração quer dizer literalmente estar cheio do Espírito, estar cheio da sua identidade original, da sua origem que vem do próprio Deus. E ele diz que essa inspiração é motivada por um entusiasmo vibrante. Em uma das atitudes do líder, ele fala sobre esse ponto do entusiasmo. O entusiasmo de um líder vem de uma visão, que é a arma mais poderosa de qualquer líder. Essa visão, ela gera uma convicção em nossas vidas que é despertada por um propósito. Tudo começa com o propósito. Esse propósito gera em nós uma convicção que faz enxergarmos o que outros não estão enxergando, nos move com um entusiasmo tal que podemos inspirar outras pessoas. E essa é a definição de liderança do Miles, agora citada de trás para frente como um processo de formação de um líder. Ele traz então vários exemplos, desde exemplos bíblicos como o apóstolo Paulo, a exemplos da nossa história mais contemporânea, como Martin Luther King, e mostra como cada um deles passou por processos de liderança. Processos que muitas vezes, nas palavras do Miles, faz com que as exigências de liderança possam requerer que você fique às vezes sozinho diante do conflito, da opinião pública ou de uma crise. A palavra líder, então, segundo o Miles, não é um rótulo que você dá a si mesmo. Líder é como o chamam as pessoas às quais você inspira. Ser um líder não tem que ter como pré-requisito inicialmente seguidores. Muitas vezes, as exigências de liderança, principalmente no seu princípio, podem requerer que você fique sozinho diante do conflito, da opinião pública ou da crise, mas sustentado com uma convicção, com um forte propósito. Em seguida, no terceiro capítulo, falando sobre o dom da liderança, o Miles fala que esse dom vem justamente da nossa origem. Nós viemos de Deus e temos, portanto, a natureza dele que nos torna líderes
como Deus. E ele traz uma pergunta ao longo do livro. Se todos são líderes, onde estariam os seguidores? E a resposta é que podemos ser líderes em áreas de ênfase específica. De alguma forma, você pode ser um líder nas artes, uma outra pessoa pode ser um líder, uma influência na arquitetura, uma outra pessoa pode ser um líder na educação ou um líder no meio religioso, mas qualquer pessoa, por ter a origem em Deus, tem em si mesmo o dom de liderança. Mas nem sempre essas pessoas desenvolvem a atitude de liderança. Esse dom de liderança pode ser ativado quando desenvolvemos a consciência do espírito de liderança. Ele afirma que os verdadeiros líderes realmente acreditam que são necessários à sua geração e ao mundo. Ele fala também, nos próximos capítulos, da perda do espírito de liderança e de pessoas que acabam liderando sem liderança. Ele afirma como princípios desses 2 capítulos que quando os seres humanos tentam descobrir o significado da vida, eles muitas vezes procuram alcançar a sua identidade mediante um relacionamento com o mundo ao seu redor. Mas nunca poderemos descobrir o nosso valor ou propósito analisando a criação, mas somente mediante um relacionamento com o Criador. E então ele diz que o resultado do nosso desligamento com o Criador é que não sabemos como usar os recursos mentais e físicos que Ele nos deu. Nós acabamos usando esses recursos em coisas destrutivas, como violência, abuso, manipulação, corrupção e crime. Resumindo, então, o Miles diz que um líder não deve buscar no seu meio, nas circunstâncias ou na sociedade a sua fonte de inspiração, porque ele afirma, geralmente, uma sociedade não pode criar um líder melhor do que ela mesma. A fonte de inspiração de um líder deve ser a sua origem, deve estar em Deus, de onde emana a sua natureza e a sua autoimagem. E aí ele explica nos capítulos 7 e 8 sobre a restauração do espírito de liderança e da capacidade de liderança, infelizmente de alguns, sem atitude, que a salvação, ou seja, entender o que Deus de fato fez por nós, a religação a Deus, não é necessariamente um sinônimo de conversão. Muitas vezes estamos identificados com o nosso Criador através da salvação, mas não mudamos a nossa mentalidade para o comportamento esperado de alguém que é imagem e semelhança do Criador, já que, segundo Miles, Deus é chamado de Rei dos Reis e não Rei de escravos. Significa que você é rei nesta vida. No último capítulo dessa primeira parte, que é onde nos detivemos mais em nossa análise, ele fala sobre como retomar o espírito de liderança e nos dá o exemplo inspirador de sementes de mais de 6.000 anos de idade encontradas no Egito, que uma vez devidamente tratadas e plantadas, germinaram. E ele informa que não importa quanto tempo você deixou paralisado, inativa a capacidade de liderança em você. Se você começar a desenvolver a atividade certa, a atitude correta, a sua liderança vai germinar. E ele afirma então que, pela sua experiência, liderança significa 20% de talento, habilidade e conhecimento técnico e 80% de atitude, que é o espírito de liderança. Na segunda parte, o Miles fala sobre as atitudes de um verdadeiro líder. Ele fala sobre propósito e entusiasmo, sobre iniciativa, prioridades, estabelecimento de alvos, trabalho em equipe, inovação, responsabilização, perseverança, disciplina e autodidatismo. Eu quero enfatizar propósito. E ele diz aqui que os verdadeiros líderes não têm empregos,
eles têm missões de vida. Eles não procuram um meio pelo qual viver, eles procuram uma causa pela qual estão dispostos a, se preciso for, morrer. Afirma também, quando fala sobre o estabelecimento de alvos, e aqui me chama a atenção, que os nossos alvos nos protegem da influência excessiva de outras pessoas. E ele diz que se você não tem alvos claros, as pessoas vão dominar a sua vida. Se nada ordena ou controla a sua vida, então você vai estar sempre vulnerável a críticas e ataques de pessoas e não alcançará o seu propósito. E ele diz, lembre-se de que quanto mais bem-sucedido você se tornar, mais as pessoas vão disputar o seu tempo. Por isso, você precisa proteger os seus alvos com muito cuidado. Mas agora eu quero ler o que você achou desse livro. Coloca aí nos comentários o que mais te marcou. Se você ainda não leu, nesse vídeo mesmo, o que mais te chamou a atenção. Onde você precisa melhorar nessas coisas como líder. Comenta e mais uma vez, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.